Programa Escola do Legislativo. Nós começamos a perceber que aquela região estava desenvolvendo. Vocês podem olhar por essa foto em Google, vários pivôs ali, essas bolinhas em verde, são pivôs. E, como o Marcelo mencionou, o agro hoje, o Brasil hoje, ele usa apenas 32% do seu território para o agronegócio. 66% do nosso território é ainda vegetação nativa. Dentro desses 33%, temos que esperar um pouquinho, porque a gente está inclusive gravando tudo. E se o Jefferson continuar, a gente continua sem imagem. Então só um minuto, Jefferson. eu não quero que vocês percam onde a gente está. Eu vou voltar daqui a pouco, Tia Samanta. Tá? Testa outro microfone aí, deixa de lá para funcionando. É que a mesa ainda não. Problemas técnicos. Normalmente acontece quando eu estou falando. No Rio Grande do Sul eles desligaram foi o relógio. Por lá desligaram o relógio. Mas eu continuei falando, não tem problema, eu continuei falando do mesmo jeito. Né? A responsabilidade de desenvolvimento do agro é nossa. Ela é minha e é de vocês também. Né? E é por isso que nós estamos aqui hoje. Exatamente por isso. Eu tenho certeza que eu vou contribuir com vocês para a elaboração de projetos viáveis. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vocês vão voltar para casa pensando em coisas mais adequadas. Não adianta a gente pensar assim, ó, a agricultura familiar pode comercializar R$10 mil por governo por ano. Isso não traz empoderamento para a agricultura familiar. É muito difícil, pessoal, a gente produzir alface e comercializar na feira. Tentem vocês fazer isso. Eu tenho um sítio aqui, a 6 quilômetros do Ceasa. Uma vez eu tentei produzir abobrinha e vender no Ceasa. Poxa, eu tinha que acordar cedo, selecionar aquilo ali, lavar uma por uma, organizar na caixa e ficar até meio-dia no Ceasa. E quando eu chegava lá, o mato estava passando da hora, né? Então nós precisamos pensar o que é projeto viável, né? E como eu estava falando, nós temos muito espaço para crescer e o Brasil deve crescer nas pastagens nativas, nas pastagens degradadas, tá? Por quê? Por que nós temos que crescer? Esse é um estudo de 1997, um estudo que estava olhando a projeção de produção de alimentos, a necessidade de produzir alimentos para 26, 27. E vocês vejam que para a gente atender a demanda alimentar a nível mundial, o Brasil tem que produzir 41% a mais. Tinha que produzir 41% a mais, né? Hoje é muito fácil falar o agro é pobre, o agro é tudo, mas nós somos pressionados a produzir, a verdade é essa. Se a gente não produzir, o mundo vai morrer de fome. Não é à toa que soja está no preço que está, milho está no preço que está, é porque falta comida, é um problema estrutural, e nós somos únicos que podemos responder rapidamente para atender essa demanda a nível mundial. E é o que a gente vê hoje na minha região, que era uma região pobre, sem tecnologia, sem expressão no agro, apesar de estar no centro do Brasil. A gente vê essa região crescer com áreas de sequeiro, áreas irrigadas como a Serra do Cabral, uma região de altitude lá em Laçance, tá? Ibiaí, beira de Rio São Francisco, beira de Rio São Francisco, olha quanta água, vários pivôs já se instalando, áreas de sequeiro, como o Buritizeiro, não sei se vocês conhecem aquela região ali,
uma região que está produzindo muito bem. E São Romão e Caraí, a gente vê lá o grupo Décio Bruxel já se instalando, com muitos pivôs, produzindo algodão, soja, milho, tá? Brasilândia de Minas, olha a explosão de pivô que nós tivemos naquela região. É, de onde? É mentira o que eu estou falando? Eu já trabalhei para a Fux lá em 2001, 2002. Fui responsável pela produção orgânica, projeto, a concepção do projeto e a execução do projeto, né? Formamos muitas pessoas lá em Brasilândia de Minas também. E aí a gente olha, poxa, Jequitaí, soja de primeiro ano, olha que maravilha, né? Aqui o secretário de Jequitaí, olha a soja bem desenvolvida, soja de primeiro ano em Três Marias, tá? Consultores como o meu amigo aqui, o Leandro Rodrigues, de Monte Carmelo, dando consultoria lá na minha região, tá? Levando tecnologia. E por que isso? Por que isso? Vejam bem, isso são coisas que eu fui descobrir, eu não sabia não. Nós temos aqui em Pirapora, aqui meu pointer, tá ruim, vocês teriam um outro aí não? Um pointer? Mas aqui eu tenho a ferrovia, a FCA, passador. Então, pessoal, eu tenho a ferrovia aqui. Empresta minha mochila aqui, que eu tenho um apontador aqui. Empresta ela aqui. Espera aí que eu vou voltar na minha época. Ah, não vai estar mais aqui. Não está mais aqui. Mas eu tenho. Nós temos aqui a ferrovia, a FCA. Nós temos esse canal aqui que passa por Uberlândia, Uberaba, que é o principal canal nosso de exportação, que sai por Santos. Esse canal, ano passado, ele bateu no teto máximo da sua capacidade operacional. A ADM, que é uma maior originadora de soja, uma das maiores originadoras de soja, e que tem maior estrutura portuária lá em Santos, ela não consegue tirar 1 tonelada a mais de soja por Santos. E aí a gente vê esse canal de exportação aqui por Tubarão, em Vitória, como um canal extremamente competitivo e com uma alternativa a Santos. Mas aí, essa ferrovia, ela também leva a Salvador, tá? Deu certo aí? Apontador? Tá. Então, apontador aonde? Fazer um teste aqui, pessoal. Ah, tá. Ótimo, ótimo. Laserzinho. Estou vendo esse laser. Tá muito claro. Mas eu vou passar esse slide logo, logo. O principal que vocês entendam aqui, que Santos está abarrotado. Tubarão, no Espírito Santo, passa a ser uma grande alternativa para escoamento de grão, tá? E a ferrovia tem um bracinho, vocês podem olhar um bracinho lá, que leva lá no norte de Minas Gerais. E aquele bracinho para onde? Para em Pirapora. Então hoje, Pirapora é a única alternativa para tirar soja do Brasil a mais. Tirar mais soja do Brasil é Pirapora. Só que Pirapora não tem soja. Pirapora está tirando lá soja do norte do Mato Grosso, de Patos de Minas, de Paracatu, do Luiz Eduardo Magalhães, tá? Mas é óbvio, se ali eu tenho um canal de exportação, é óbvio que o produtor tende a ir para perto desse canal de exportação. E por isso existe essa demanda enorme por terras naquela região. São grandes grupos que vão chegando, como o Décio Bruxel, Inácio Urban, vários grupos que vão chegando ali naquela região, tá? E lá em Pirapora nós temos a VLI, tá? Que é que é da Vale, uma empresa da Vale, que faz o transbordo, rodo ferroviário, e em Pirapora ele pega o ferro e vai para Tubarão. Já existe até uma iniciativa de uma ferrovia passando por Brasilândia, ainda até Unaí, para pegar esse mesmo modal de exportação
e para conseguirmos tirar a nossa produção do Brasil, tá? Então lá, a ADM é uma grande originadora de soja, junto com a Nova Agri, e dali ele sai do rodo, pega o ferro e vai embora. Essa é a região que eu estou falando, a região do Alto Médio São Francisco, uma região que vai de Três Marias a São Francisco, incluindo aqui até Brasilândia de Minas, tá? E vocês vejam, apesar de estar no coração do nosso país, a agricultura não se desenvolvia por lá, estava parada. A agricultura saiu dos grandes centros de formação, como Lavras, Viçosa, Piracicaba, Paraná, passou por Uberlândia, deixou seu legado aqui, foi para o Goiás, foi para o Mato Grosso, e aquela região ficou esquecida, tá? E ali, além de um canal pronto de exportação, nós temos o quê? Nós temos a maior caixa d'água do Brasil. Nós temos o Rio São Francisco, ainda com outorgas viáveis, né? Via Agência Nacional de Águas, e temos vários afluentes, sem falar do nosso subsolo, que também é riquíssimo em água. Então, se nós estamos em cima da grande caixa d'água, nós estamos no centro do Brasil, nós temos um canal de exportação pronto, por que a nossa região não desenvolveu, gente? Vocês conseguem me explicar? Nós sabemos que por muito tempo o poder público surrupiou a nossa região, de forma que o nosso índice de desenvolvimento humano, se vocês forem olhar a média, é de 0,65, tá? 0,65. Mas os grandes grupos, eles não precisam de mim. Os grandes grupos, eles têm a estrutura própria, eles têm a tecnologia de ponta à sua disposição, eles dispõem de pivô central, eles dispõem de máquinas colhedoras. Uma colhedora de algodão hoje é 7 milhões de reais, tá? Então eles não dispõem da gente. E aí eu perguntei, onde que eu vou contribuir neste lugar? Onde que eu vou contribuir? Eu que passei por 23 anos trabalhando por uns 5, porque eu trabalhei por uns 5, na verdade, o que que eu ia contribuir com aquele lugar? Por que que eu fui chamado para estar naquele lugar? Alguma coisa eu teria que contribuir. E aí eu comecei a olhar para a agricultura familiar. Se vocês observarem, só a região de Buritizeiro, Ibiaí, Pirapora e Vaz da Palma, nós temos 62 mil hectares de terra, 62 mil hectares de terra, que hoje são improdutivos. Já tiveram aqueles que chegaram ali naquele lugar e falaram assim, ó, é o seguinte, você vai plantar mamona, nós vamos colocar uma indústria aqui de óleo, e você vai plantar mamona, porque a mamona é seu caminho. Minha avó falava comigo no passado, menino, você vai plantar mamona. Já estava certo que aquele projeto de plantar mamona não ia dar em nada. Não ia dar em nada. E aquele projeto só serve para uma coisa, para atrapalhar a gente hoje, porque gerou descrédito na agricultura familiar. Gerou descrédito. Que assistência técnica que eu tenho, eu estou vendendo para quem? Tá? E o fato é que nós temos 62 mil hectares de terra, 680 famílias assentadas, que estão lá passando, trocando cebola. Tá certo que eles produzem alface, eles produzem abóbora, melancia, vendem na feira, mas isso não traz empoderamento para ele. Isso é o dia a dia, é o pão de cada dia, mas isso não traz empoderamento. Sabe, Leandro, aquele negócio de trocar seu carro, comprar um sistema de irrigação novo, comprar uma vaca com genética, isso não traz empoderamento. Aí a gente vai pensar assim, poxa, o programa de reforma agrária teve seus problemas, teve seus problemas, mas lá dentro tem muita gente séria, tem muita gente que trabalha, que dá duro todo dia, mas não tem projeto. Adianta você chegar num assentamento desse, com um projeto de piscicultura, envolver várias diárias do seu município, para fazer cofre bake, inscrição de manhã, tá? E depois falar dos principais peixes do Brasil. Isso muda o que a vida desse cara? Isso não muda nada, né? Adianta você chegar com a sua proposta dessa
onde naquele lugar o sustento é o extrativismo do baru. Então, por que você não organiza a cadeia do baru? Por que vocês não agrupam eles em cooperativa? Por que vocês não elaboram uma campanha de marketing que vai fazer com que eles possam vender esse baru de forma melhor, agregar valor nesse baru? Por que vocês não criam uma região, uma denominação de origem, de procedência, que mostra a qualidade daquele baru para o mundo? Então, pessoal, projeto de peixe não vai mudar a vida daquele povo. É isso que eu tenho que falar para vocês. E aí nós vamos pensar assim, poxa, deve ser tudo terra ruim, né? Vai lá para ver. Santa Helena, que está aqui, ó, 9.600 hectares de terra, tem o Rio do Sono, tem o Rio Jucurutu, tem o Córrego da Onça, tem muita água. Tem uma sentada lá que tem 1.000 metros de Rio do Sono e 500 metros de Rio Jucurutu, a coisa mais linda que eu já vi. 1º de Maio é todo beira de São Francisco, Limeira é todo beira de São Francisco. Você sabe aquela terra rica de beira de rio, onde o nutriente foi se sedimentando ano após ano na beira daqueles rios? Eu fiz análise dessas terras. São terras que não têm alumínio tóxico, são terras ricas em bases como cálcio, magnésio, potássio. Gente, nós precisamos de projetos viáveis para esses lugares, tá? E foi aí que eu comecei a andar e a fazer o meu trabalho, procurando, na verdade, o que fazer, porque eu não conseguia entender direito o que eu estava fazendo ali até aquele momento. Por favor, me ajuda aqui, passa ali para mim, por favor, eu não estou conseguindo, não está passando, tá? Pessoal, é sempre assim, quando a gente vem fazer de coisa muito útil, dá algum problema. Isso é normal, tá? Isso é normal. Eu já fui fazer palestra que não tinha projetor e que não tinha cadeira, então nós estamos muito bem aqui hoje, tá? Bom, aí vem, eu vi essa matéria semana passada, falei, vou mostrar para aquele pessoal. Ó, existe um programa aí que vai dobrar o limite de venda da agricultura familiar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar vai passar de 10 para 20 mil. Isso muda o quê na vida do cidadão? 20 mil por mês, 20 mil por ano. Alimenta a sua família? Alimenta a sua família, você está dando para ele um salário mínimo. Não é isso que vai mudar a vida daquele cara, não. Crédito. Poxa, Pirapora hoje é a capital do crédito rural do sul do norte de Minas. Nós temos lá Banco do Nordeste. Banco do Nordeste emprestou muito dinheiro para fazendões que hoje estão lá parados, estruturas produtivas que estão lá paradas. Eu posso fazer um projeto de crédito para um produtor da agricultura familiar, para ele comprar um trator de 300 CV, sendo que ele tem 2 hectares de terra? Meu amigo, eu estou matando esse cara. Eu estou comprometendo a renda dele, a reputação dele, eu estou acabando com ele, porque esse projeto não tem viabilidade. O crédito rural é feito para transformar a vida das pessoas. Então, nós, técnicos, vocês do Legislativo, tem que pensar em projetos que mudem a vida das pessoas, tá? Mas eu achava que, como especialista na área de manejo integrado de pragas, eu não teria muita coisa a fazer. Então, eu comecei a fazer uma capacitação como projetista de crédito. Vou fazer projetos viáveis de crédito. Vou fazer projetos que dêem empoderamento para os caras, tá? Mas foi aí que eu encontrei a minha primeira oportunidade, que foi no tabaco, lá em La Sance. E, para minha grande surpresa, os produtores de tabaco, que hoje nós temos mais de 1.000 famílias envolvidas na produção de tabaco, são os únicos produtores genuínos daquele lugar que deram certo. Os outros que estão dando certo lá são empresários que vieram de fora e que vão dar certo em qualquer lugar. Mas esses não. Eles produzem de forma tupiniquim, como aprenderam com seus antepassados há mais de 100 anos atrás. É um trabalho exaustivo, que é a cultura do fumo, exige muita mão de obra, e que fizeram deles bem-sucedidos. E daí eles me chamaram lá. Eu preciso de um especialista em praga.
E me chamaram lá. Olha, isso aqui é uma praga que está acabando com a minha lavoura. E aí eu fui entender, Leandro, porque eu fiquei 2 dias cavando um buraco para entender a raiz de uma planta, aqui em Patrocínio. Porque aquilo ali não é doença, aquilo ali é simplesmente peão torto. Sabe quando você vai enterrar uma muda, que você pega a raiz dela e faz isso aqui com ela? Acabou. Aquela planta nunca vai conseguir expressar o seu potencial produtivo, porque ela tem um peão que é torto. Porque na hora de plantar, você simplesmente entortou o peão. Aquilo ali não era doença. Eu falei, peraí, isso aqui não é doença. Pode arrancar que é peão torto. E aí eles foram arrancando, e estava tudo torto. Né? Como que uma planta dessa, ela vai crescer pivotante, vai buscar água lá embaixo, vai buscar nutriente? Não tem condições. Uma coisa simples, mas uma coisa simples que acabava prejudicando o estande deles de planta. Então, em 100 plantas que você planta, você colhe em 70 delas. Então, eu achei isso um absurdo. Toda vida, você quer ter uma lavoura produtiva, primeira coisa é que ela tenha padrão, tenha vigor, né? Que eu possa colher em todas as plantas que eu planto, pelo menos. Eu não posso me dar o luxo de perder 30% das minhas plantas, né? E, por ironia do destino, aquelas coisas que a gente não sabe, antes de ir para aquela região, eu fiz consultoria para a Philip Morris, que é a dona do Marlboro, a dona do LM. E nós conseguimos lavouras assim, como essa daí, com padrões elevados de produtividade. Tá? E a gente podia comemorar, porque nós conseguimos bater as metas da empresa. Nós produzimos 3.000 quilos por hectare de fumo desidratado. Sabe quanto que eles estavam produzindo lá em La Sance? De 200 a 700 quilos. Eles estão achando bom, estão ganhando dinheiro. Agora, você imagina eles produzirem 3.000 quilos por hectare. Sabe? É muitas vezes mais o que eles já produzem hoje. E nós podemos chegar lá. Isso é trazer empoderamento para a agricultura familiar. Tá? Mas aonde mexer? Eu tenho muita coisa a mexer naquilo ali, mas eu vou mexer onde vai me dar um ganho de 30% de cara, que é na muda. Eles pensavam lá em viveiros de 40, 50 mil reais para produzirem muda. E aí nós propusemos a eles a produção de mudas em float, que é uma lona plástica com tijolos, onde eu faço uma piscina. Eu não gastei mais do que R$200 para fazer isso aqui. Tá? E aí eu consegui produzir as minhas mudas. São mudas que eu buscava, na verdade, um vigor, um colo, né? E um vigor com um grande enraizamento, para que quando eu levasse ela para o campo, ela nem olhasse para a planta daninha, nem olhasse para o mato, ela já desse um pulo lá na frente, tchau mato, tchau peão torto. E aí nós conseguimos produzir essas mudas e realmente eliminamos o problema do peão torto. Tá? Essa foi uma alternativa. Aí depois, o fumo, eles precisam fazer a palha. Precisam fazer a palha. Novamente eu falei, meu Deus do céu, eu sempre trabalhei com milho grão. Né? Nós desenvolvemos variedades para produzir mais grão, nunca para produzir mais palha. E aí eu tive que lançar a mão da pesquisa, eu tive que voltar nas minhas origens como pesquisador para ajudá-los a desenvolver mais palha. E aí não tem jeito, aí é pesquisa de campo mesmo, é plantar, é medir, é colher, é avaliar, com muito critério, com análise estatística, aproveitando do conhecimento local, que o conhecimento local vocês têm que procurar entender. Foi esse cara aí, que é o Culim, que me ensinou o que é uma palha boa. Qual que é a palha de primeira, qual que é a palha de segunda, qual que é o tamanho da espiga que ele precisa. Então, nós temos que valorizar o conhecimento local. Vocês, para elaborar projetos, olhem para as suas regiões, veja o que precisa ser feito. Muitas vezes nós temos que fazer pesquisa, sim. E ali nós estamos desenvolvendo o milho palha.
Mas é preciso mais, é preciso mais. Vocês lembram que nós temos lá 62 mil hectares para mexer só nesse primeiro ano? O que eu ia propor para esse pessoal? Lá é clima semiárido, Renato. Lá falta chuva em determinadas épocas do ano. Tá? Lá nós temos uma agricultura familiar que não tem irrigação. Ele tem mal o dinheiro para comprar semente. Ontem eu estava fazendo conta para o Santa Helena todo. Sabe quanto que o Santa Helena vai gastar de semente? R$4.300. E eu fiquei sabendo que o prefeito gastou em 9 meses R$90 mil só em diárias, pessoal. Mas é difícil o cara arrumar uma semente. Uma semente que vai mudar a vida dele. Por quê? Porque existem outros lugares que já mostram isso para nós, como é o caso de Catuti, no norte de Minas. Alguém conhece Catuti, no norte de Minas, aqui? Catuti é uma região muito mais árida do que Pirapora. Catuti está perto de Porteirinha, está perto de Espinosa, está no sentido Montes Claros, a Guanambi. E lá em Porteirinha, aquela região, e na década de 90, o algodão era o ouro branco. Uma região que chove 300, 400 milímetros de chuva anual. Uma região que você fura 5 poços artesianos para achar água em 2. A vazão do poço artesiano é de 1.500 litros. Lá na nossa região, um poço artesiano tem que dar mais de 20 mil litros. Nós temos poços de 80 mil litros, de 60 mil litros. Lá os poços são de 1.500, 2.500 litros. Tá? Mas com a tecnologia, entendendo, olhando o processo, olhando na cara das pessoas, o potencial daquela região é o algodão. Não adianta você querer plantar melancia, você não consegue comercializar. É algodão. Algodão é uma planta adaptada a semiárido. E nós conseguimos convencer, aqui eu estou com o secretário de Agricultura de Pirapora, aqui o de Buritizeiro, o de Pirapora também, todo mundo junto. Eu consegui uma coisa quase que impossível, Leandro, levar Pirapora e Buritizeiro no mesma viagem técnica. Quase que impossível, essas cidades quase não se falam. Tá? E nós vimos algodão, ficamos 2 dias andando lavoura de algodão. Essa lavoura, especialmente, é uma lavoura que produziu 80 arrobas por hectare. É muito baixo, é muito pequeno. Nós precisamos produzir 500 arrobas. Mas ele produziu 80 arrobas. Vocês sabem quanto é que está a arroba do algodão hoje? R$215 estava ontem. Tá? O preço menor do algodão, desde 2011, que a gente não vê o algodão cair. E a nossa perspectiva é subir. Tá? Então, numa roça de 80 arrobas, faz a conta para ver quanto é que esse cara colocou no bolso. Essa lavoura, especialmente, ela recebeu 300 milímetros de chuva no ano. Ela recebeu a primeira chuvada em novembro, cresceu aí uns 15 centímetros, soltou suas primeiras flores, seus capulhos. Depois ela foi receber uma água de novo em março. O produtor reconduziu uma rebrota, que na agricultura familiar a gente faz 2 panhas na mesma planta, tá? E no final ele encerrou com 80 arrobas. E aí nós vimos muitas áreas. E o poder público olhou e falou, poxa, todo jeito que eu faço conta, o cara está ganhando dinheiro. Imagina numa irrigada como era essa aqui, esse cara colheu 400 arrobas. Você pega uma calculadora aí, por favor, Leandro. 400 arrobas. 45% é pluma. 400 arroba vezes 45%, 180 vezes R$213. 38.340 de receita por hectare. Só na pluma. 50% é rendimento de caroço. Então, nós temos mais 200 arrobas de caroço. Uma arroba é 15 quilos. Multiplica para mim 200 por 15. Eu vou ter mais 3.000 quilos de caroço. O caroço hoje está R$4. Mais R$12.000. Então, você pega 18 mil da pluma, mais R$12.000 do caroço. 50 mil por hectare.
Isso é projeto para empoderamento de agricultura familiar. Regiões áridas, regiões que têm... O algodão dispõe de tecnologia para médio, pequeno, para grande. Investimento numa área dessa é R$7.000, porque essa área leva adubo, essa área tem irrigação, essa área dispõe de mais tecnologia. Já numa área de sequeiro, a gente economiza muitas coisas, Leandro. Para não te falar que tem produtores que, no nosso linguajar técnico, está gigolando o pé de algodão. Mas isso, às vezes, é viável para que ele alcance condições de um dia pensar em irrigação. Né? De um dia pensar em irrigação. Então, nós visitamos muitos produtores. Aqui está lá o Tiburcio, que é o responsável técnico. O Zé Brasil. Eu quero que vocês entrem no YouTube depois e procurem lá, Catuti. Porque eu estou falando para vocês de uma coisa que já roda, uma coisa que já acontece, uma coisa que está envolvendo 400 hectares na mão de agricultura familiar, com 1, 2, 3 hectares. Você vai entrar no YouTube, você vai ver esse Zé Brasil falando. Coloca para mim, tem como colocar para mim o vídeo do Jota, da agricultura familiar? Vou passar um vídeo para vocês lá de Catuti, rapidinho, rapidamente. Tenho conhecimento da AMIPA, voltei a plantar o algodão e hoje estou muito feliz com o algodão. Dos fatos principal na safra hoje foi o controle do bicudo. Eu, graças a Deus, consegui controlar ele bem e agora está contemplando com a máquina. Hoje mesmo a gente está colhendo aí, dando sequência e a gente já pensa em aumentar a área. A gente já trabalhou muito, andou muito pelo mundo afora e até pensar em não sair mais, que hoje o algodão dá essas condições para a gente permanecer, poder cuidar da família, para dar uma condição de saúde melhor, educação, uma moradia. A minha mãe, se estivesse aí hoje, ela estava muito feliz porque era o que ela mais queria, era me ver realizado. Vamos estar juntos por muitos anos, se Deus quiser. Tá, ele vai voltar à palestra ali, gente, já está quase terminando o meu tempo, e eu quero terminar realmente no tempo. Tá? Mas esse projeto não é inventar a roda, é simplesmente copiar uma coisa que funciona e que dá certo para uma região onde a tecnologia é adequada à região. Lá em Catuti, hoje todo mundo só quer plantar irrigado, agricultura familiar. Ninguém quer plantar sequeiro, porque o cara antes ele plantava 10 hectares de sequeiro, hoje ele planta 3 hectares de irrigado, com um resultado melhor do que o de sequeiro. Mas foi o sequeiro, com técnica, com eficiência, que fez com que ele se empoderasse para comprar a irrigação e plantar hoje irrigado. Tá? Então, pessoal, nós passamos muitos dias para que o nosso poder público entendesse isso. E quando eu cheguei no gabinete do prefeito de Catuti, está lá o seu Dilermando, para minha surpresa, ele estava com a camisa da AMIPA, que é a Associação Mineira de Produtores de Algodão. Tá? Porque a cidade dele é uma cidade que não tem nada. Recebeu de repasse de impostos mais de 3 milhões de reais, que veio do algodão. Tá? Então, nós resolvemos levar o projeto Ouro Branco para aquelas famílias, as famílias da agricultura familiar da nossa micro-região. E eu quero dizer para vocês que o algodão é a cadeia mais organizada que existe. Olhem a cadeia do leite, olhem a cadeia da soja, do milho, vocês vão ver que o algodão tem muito a nos ensinar. É uma cadeia extremamente organizada. Tá? E o projeto Ouro Branco, ele visa a agricultura familiar e visa também o resgate de pequenos pecuaristas. Tá? No primeiro ano, o objetivo é 300 hectares, mas no quinto ano, 3.000 hectares. Aqui vocês vão ver que 300 hectares, com 200 arrobas por hectare, uma produção média, eu consigo colocar quase 6 milhões de reais naquele negócio, naquela comunidade. Tá? Se eu fizer uma estimativa,
3 mil hectares, ó, se eu tenho 62 mil hectares, se eu chegar em 3 mil hectares, que é 0,5% da minha área, eu vou injetar na agricultura familiar quase 60 milhões de reais. Isso é empoderamento. Aqui uma questão de custo, não vou entrar em detalhes, meu tempo está acabando, mas não quer dizer que é pequeno, que não tem tecnologia, não. O pequeno, dentro da cadeia do algodão, com o gerenciamento da MIPA, ele dispõe da mesma tecnologia do grande. Tecnologia para monitoramento, controle de bicudo, pulverização em UBV, ultra baixo volume, com 1 a 2 litros por hectare, o que facilita muito o operacional do cara. Aplicações com drone. Essa máquina que a MIPA está desenvolvendo, comprou e cedeu aos produtores para catar os botões florais atacados que caem no chão. Tá? Essa colhedora, que a Embrapa desenvolveu, uma colhedora para a agricultura familiar, que colhe linha por linha de algodão. Tá? E aí a gente consegue ver o algodão colhido, a beneficiadora que eles têm hoje, que é o último ano dela, e aqui o fardo de algodão, o fardo da pluma do algodão. Catuti hoje já fez um investimento de mais de 5 milhões de reais numa nova usina de benefício, onde só na infraestrutura foram gastos mais de 2,5 milhões de reais. Certo? Cada amostra, cada fardo daquele, seja o produtor pequeno, médio, grande, seja o Zé Mané qualquer, ele tem direito a tirar uma amostra e mandar aqui para Uberlândia, no laboratório Minas Cotton, que fica do lado ali da MIPA, participar do programa Pro Minas, que dá a ele um plus de 7,85%, que é um programa do governo de Minas, para incentivo de plantio de algodão. Né? E depois, andando mais, eu fui ver que, na verdade, o algodão ele é um programa para o desenvolvimento da África. É o mesmo programa. Regiões áridas, que faltam chuva, tá? Agricultura familiar, onde eles visam aumentar a produção de algodão, dar empoderamento aos produtores e manter a segurança dessas pessoas. Tá? Mais uma coisa, quando a gente olha a questão do algodão, e olhando a questão de crédito rural, eu vejo lá no manual de crédito rural, é vedada a concessão de crédito ao amparo do Pronaf relacionado com a produção de fumo. Ou seja, a cultura de fumo, que foi aquela que me recebeu, ela não tem acesso ao custeio, não tem acesso ao investimento. Salvo disposto no item 13, que admite-se a concessão de financiamento ao amparo do Pronaf para produtores de fumo, desde que o crédito se destine a outras culturas que não o fumo, de modo a fomentar a diversificação das atividades geradoras de renda na unidade familiar. Tá? Então, pessoal, o algodão, qual é a cultura que tem custo de produção compatível com o fumo? É o algodão. Então, o algodão hoje está dando a condição dos produtores de fumo entrar na legalidade. Tá? E aí nós fundamos a nossa cooperativa. Foi uma cooperativa que foi fundada rapidamente, para que o poder público não tomasse conta do negócio. Desculpe aqui, eu sei que eu estou na casa de vocês. Tá? Mas nós fundamos rapidamente essa cooperativa, fizemos a assembleia de intenção, de constituição, nomeamos a diretoria e a cooperativa hoje está formada para cuidar dos interesses do produtor rural. Eu lembro o patrocínio, enquanto ele demandou do poder público, ele não cresceu nada. No dia que ele entregou para o produtor rural, virou o que virou hoje, a região do Café do Cerrado. Então nós esperamos que essa palestra minha aqui hoje, que é para vocês do poder público, que vocês se atentem o que é projeto de viabilidade, o que traz empoderamento para nós. O objetivo nosso é só um, é destravar os gargalos de desenvolvimento do agro, com preservação ambiental, porque o produtor hoje, ele tem que andar acima da lei. Abaixo da lei, ele não tem nada. E aqui nós vimos ali um rio Coluene, lá no Mato Grosso, onde tudo em volta é lavoura.
mas a mata ciliar está completamente preservada, tá? Então nós temos que crescer com sustentabilidade. Não tem outra forma. Era isso que eu tinha que falar com vocês aqui hoje. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição, ok? Programa Escola do Legislativo.